Bem-vindas novamente, mãe, ao podcast Gera Sonhos. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. E no podcast de hoje a gente vai falar sobre a relação, comida, com brigas ou sem brigas. Então hoje a gente vai falar do estresse que muitas vezes está no entorno desse momento, que faz parte da nossa rotina, faz parte inclusive do processo de educar uma criança. O ensinar a comer, ele também é um passo muito importante. Né? No decorrer desse conteúdo, você vai perceber, vai ter informações sobre como fazer com que esse processo seja cada vez mais saudável para o seu filho e para você também, porque ninguém merece, na hora do almoço ou do jantar ou de qualquer refeição, ter que reagir, ter que brigar, ter que gritar, quando na verdade é para ser um momento totalmente prazeroso. E a ideia desse conteúdo e dessa informação é que sim, você consiga esse lar mais tranquilo, essa maternidade mais leve, com dicas e orientações que, na minha visão, é valiosa e que, com certeza, se você colocar em prática, você vai perceber o tanto que isso também será valioso para o dia a dia de vocês. Então, quem entrou aqui agora, nesse momento, já convida outras mães, já manda esse link para que outras famílias possam também usufruir desse conhecimento. Gosto sempre de ressaltar, quanto mais pessoas pensam parecido em relação à educação dos nossos filhos, menos julgamento social a gente vai sofrer e mais aceitação e acolhimento dos nossos filhos, as nossas crianças, quando estiverem socialmente, vão receber muito mais o que eles precisam, né? Não o que eles querem. Sempre gosto de diferenciar. A criança, ela tem muito... existe muito essa diferença. Não, na hora da comida ele só quer do jeito dele. Só quer assistindo o celular. Só consegue comer na frentezinha da tela. Ou então, se eu estiver comendo junto. Ou se eu não estiver à mesa. Então, tem muitas condições e situações que a gente coloca como sendo a única possibilidade que aquela criança tem. E no decorrer da nossa fala aqui, você vai perceber que tudo isso se trata de hábito. E que hábitos alimentares e qualquer tipo de hábito, ele é muito gradual e ele tem a ver muito mais com a sua consistência e com aquilo que você acredita. Então, o que eu vou passar aqui para você não é verdade absoluta. É ciência e é a opção que você tem dentro do seu lar de escolher fazer ou não, se fizer sentido para você. E quando a gente fala desse momento do respeitar a alimentação, o que eu gosto sempre de ressaltar é que nós estamos falando, em termos de estrutura e de criação de identidade desse ser humano, nós estamos falando até de uma vida lá adulta, onde você talvez já tenha passado, ouviu alguém passando sobre a dificuldade, por exemplo, de fazer uma dieta, de manter aquilo em dias, ou então de, às vezes, estar ali numa refeição, você já está super saciada, mas não sabe entender por que você ainda não conseguiu parar de comer ou de sair daquela situação. E, muitas vezes, a probabilidade de isso ter a ver com a quantidade de vezes que na nossa educação a gente precisou limpar o prato, comer tudo, não questionar, tudo isso vem à tona na nossa vida adulta. E eu sempre gosto de falar, o nosso papel de cuidador, de referência, de mãe, de pai, é conseguir transformar essa realidade para cada vez uma realidade mais saudável para os nossos filhos em termos de crescimento mesmo, de desenvolvimento enquanto pessoa. E aí, quando a gente fala dessa história do prato limpo, né, eu me recordo, inclusive, lá em casa isso funcionava. Sou eu e mais 2 irmãos. E o meu irmão, ele tinha isso tão forte de o prato ficar limpo, né, porque, enfim, a nossa educação era mais ou menos por aí, que eu olhava para o prato dele e eu dizia, mãe, a senhora já tem um novo ajudante aí nas louças, tá? Porque ele limpou tanto o prato que eu acho que esse prato aí pode voltar lá pro armário, porque ele tá bem limpinho. Ele até catava o último carocinho de arroz para poder fazer a missão cumprida. E olha como esse termo ele é pesado, né? Porque nós estamos falando de algo que é para ser tão natural, que é o processo de se alimentar, e muitas vezes aquilo vem para a criança como uma pressão, uma obrigação. Quem está aqui, eu já vi que tem algumas pessoas, coloquem aqui a idade dos filhos de vocês para que até os exemplos que eu possa colocar sejam pertinentes ao que vocês estão passando.
esse momento de troca, o ao vivo, ele é interessante porque você tem a possibilidade de trazer a tua realidade. Com certeza vai ser uma realidade compartilhada que muitos se identificam, mas que você vai poder ver na prática aí como você pode fazer algum ajuste, alguma alteração que será benéfica. E aí, nessa ideia de você realmente ter orientação sobre como conduzir uma hora da comida sem briga ou com mais assertividade, tem alguns pontos que eu considero bem importantes assim, para a gente analisar. Primeiro, você precisa entender, se fosse para avaliar, por exemplo, de 0 a 10, vamos botar assim, mesmo as coisas não sendo tão matemáticas, mas para a gente ter uma referência. Hoje, você parando para pensar, quanto que você sente que tem de estresse na hora da comida? O quanto que esse momento ele é estressante aí para você? E, claro que se a resposta, a gente tiver um número bem mais próximo de 10 ali, de ser muito estressante, e existem alguns caminhos que o teu filho está buscando em relação à comida. Primeiro, ele pode estar tendo uma relação onde ele não consegue ter o próprio entendimento ou autoconhecimento sobre o seu corpo. O que eu quero dizer com isso? Existe como se fosse assim, um termostatozinho que cada um de nós a gente tem dentro de si e que muitas vezes não é com maldade, não é, às vezes é mais com essa falta de orientação mesmo que nós pais ou os nossos pais vão desregulando essa sensibilidade que cada um tem sobre a fome, a saciedade. E olha que delicado é você mexer num tema quando você fala assim de algo que é para ser tão fluido, tão natural, que é o se alimentar, e você interfere de uma forma que isso, aí volto a dizer, na vida adulta pode chegar como um transtorno, pode chegar como uma dificuldade, pode chegar com um termo que a gente chama, por exemplo, de fome emocional. Quantos adultos não tem que a gente vai perceber que, às vezes, por trás desse processo da dificuldade do emagrecimento, de um corpo saudável, não falo do emagrecimento pela estética, mas pela saúde, né? Do quanto que muitas pessoas tentam e não conseguem. Muitas vezes esse adulto, né, você nessa sua vida adulta, não teve uma oportunidade na sua infância de ouvir a voz do próprio corpo. Tem uma coisa que normalmente eu faço com a Áurea, minha filha, né, tem 7 anos, que é, e a gente já fazia isso desde quando ela começou a verbalizar. Era bem pequenininha, eu já comunicava, filha, estamos aqui na hora da comida. Diz para a mamãe, de 0 a 10, quanto que você acha que tá a sua fome? E aí eu dizia, se tiver muita fome, você diz que tá lá, 10, tá? E se tiver pouca fome, aí eu explicando direitinho, e é uma adaptação que você pode fazer à idade do seu filho, mas mais no sentido de fazer com que exista esse movimento da criança olhar para o próprio corpo e de ela avaliar e ela sentir que ela está no controle dessa avaliação, o que é muito, muito importante e muito valioso. E aí, às vezes, o que era interessante é que quando a Áurea me vinha com essa informação de mãe, hoje a minha fome está 9, aí eu sabia que eu ia poder esperar uma coisa diferente do dia que ela me dizia que a fome dela estava 1 ou 2. E realmente acontecia. Às vezes, esse dia que era 1 ou 2 a fome dela, por que variava? Às vezes, era um dia que tinha tido uma festinha de aniversário na escola. E aí, ela comeu lá o salgadinho, o brigadeiro, fugiu daquela quantidade do lanchinho que a gente manda. Com certeza, essa fome e essa saciedade, ela vai ficar diferente, né? E olha, essa flexibilidade que a gente tem que ter na hora da alimentação, ela não combina com essa rigidez que a gente espera ou que a gente faz porque traz do nosso legado de como nós fomos educados, né? Ela não combina porque cada indivíduo, aí eu não falo só das crianças, quantas vezes a gente tem, né, como brasileiro, o hábito de comer ali o arroz, o feijão, a carne, né, a proteína. Mas quantas vezes você, naquele dia, disse, não, hoje eu não quero comer feijão, não estou com vontade de fazer essa mistura, por exemplo, colocando o feijão. E muitas vezes não é dada essa oportunidade para a criança de ela também avaliar qual alimento ela gostaria de comer naquele dia. Porque daí a gente vai entrar agora num ponto super importante. Vamos pensar o seguinte, Daniela, então, se a criança tem que se envolver nesse processo, e sim, ela tem que se envolver.
de que forma seria, como eu poderia conduzir esse envolvimento de uma maneira saudável, assertiva. E existe uma prática que eu faço lá em casa, né, com os meus filhos. O Álvaro mesmo, ele não fez 2 anos ainda, mas ele já tem um manuseiozinho da colher, ele já sabe pegar a colher direitinho. E ontem eu perguntei para ele: filho, olha aí o que tem aí à mesa, para você analisar o que você quer colocar no seu prato. E aí ele falou, né, arroz, feijão e caninha. Aí eu falei, tá bom. E você quer que a mamãe coloque no seu prato ou você quer colocar? Aí o Álvaro coloca. E aí ele colocou, foi devagarinho colocando no prato dele. Para pais, que eu falo porque eu já conheço, né? Tenho próximo de mim pessoas que não aguentam ver a bagunça, o derramar do arroz, o derramar do feijão. Aí eu digo que quando a gente tem filhos, é a chance que a gente tem de curar algumas coisas da nossa infância, da nossa criança interior, né? Então, é a hora que você vai olhar para aquela bagunça e você pode ressignificar, porque às vezes no nosso tempo, dependendo da educação que você recebeu, você não tinha opção não disso, você apenas era criticado porque derrubou, não teve cuidado, né? Quando, na verdade, se a gente entende do processo do desenvolvimento infantil, o mais natural é que isso aconteça, né? Que a criança derrame, é que ela não tenha um controle, a motricidade ainda não está super desenvolvida. E ainda que tivesse, gente, quantos de nós não já derrubamos o caldo naquela toalha, o feijão? A gente faz isso toda hora, só que não é colocado na lupa, né? O colocado é quando a criança faz. E aí a corda sempre, ela, né, arrebenta para o lado mais fraco. Só que esse momento aqui que a gente tem de interação é para que isso fique cada vez mais coerente para a gente e a gente consiga olhar além da forma que a gente foi educado. Volto a dizer, nossos pais não têm a culpa. Eles têm o que eles educaram, é com o que eles tinham, né? Então, eles têm o merecimento de ter feito o melhor. E nós temos aqui o espaço e a oportunidade também de fazermos o melhor. A Nilde aqui colocou, né, que o filho dela tem 3 anos. Então, Nilde, isso que eu tô te falando aqui é algo bem praticável de você colocar. Então, teu filho tem 3 anos, às vezes a gente quer olhar ainda como se fosse muito um bebê, né? Não deixa de ser, tá? 0 a 3 a gente considera bebê. Só que o bebê, toda criancinha, ela vai ganhando habilidades, né? Com o tempo, existem os marcos, né? Para ir mostrando isso, que a criança vai adquirindo habilidade. E o que você tem que fazer nesse papel de cuidador é aguçar o seu olhar sobre aquilo que você acha que seu filho já consegue fazer só. Se você diferencia isso, você já consegue dar mais autonomia. Então, o Álvaro não tem 2 anos, mas eu sabia que o Álvaro conseguiria colocar o próprio arroz no prato, ainda que ele fizesse a pequena bagunça que eu relatei aqui para vocês. E que é uma bagunça que, se a gente muda a lente, a gente olha e diz, não é bagunça, é desenvolvimento. Não é perda de tempo, porque depois eu vou limpar, é investimento naquilo que é a fase que aquela criança está vivendo. E é o nosso papel, né? Como cuidador, a gente não vai fugir disso. A Nilde colocando, ele ama comer cebola. Olha que interessante. E a Nilde, com esse exemplo, me fez lembrar desse movimento de quando eu ofereço para os meus filhos, por exemplo, a possibilidade do que está à mesa. Mesmo que você entenda, por exemplo, que seu filho não gosta de alface, do brócolis, uma coisa muito importante nessa educação que a gente entende como sendo hábitos saudáveis é de você conseguir fazer o seu papel. O que é o seu papel no alimentar do seu filho, nesse momento da comida? É o de oferecer a qualidade dos alimentos. Então, aquilo que está sendo colocado à mesa é a sua parte. E o que cabe à criança? Ela decidir o que ela quer comer, dentro daquilo que você deu como possibilidade. Tá vendo que não é porque, é só quer fazer o que quer ou comer o que quer. Você colocou a possibilidade, você colocou o limite quando você ofereceu aquele tipo de comida. E aí, essa parte da criança decidir o que ela quer e o quanto que ela quer, mexe nisso que eu acabei de comentar aqui com vocês, que é esse autocontrole, essa percepção sobre si mesmo. Que se trata de algo totalmente estruturante, né, para esse indivíduo. E que a gente tem que proporcionar, sim. Ah, Daniele, mas se dentro dessa liberdade que eu dei para o meu filho, se ele come super pouco, ou então não escolheu os alimentos que eu queria que ele escolhesse, o que eu posso fazer em relação a isso?
vai aqui uma orientação, ao mesmo tempo uma vida prática, né? Por exemplo, a Áurea, minha filha, ela não gosta muito de legumes, saladas. Realmente, desde pequeno foi um incentivo atrás do outro, mas ela não tem uma resposta que, por exemplo, para o meu esposo seria totalmente satisfatório. Para mim, ainda deixa um pouquinho a desejar. O que, na verdade, acontece é que a gente nunca deixa de expor. E esse é um ponto super importante, a exposição e a constância de mostrar aquele alimento como algo natural e presente ali no dia a dia. Muitas vezes, né, alguns nutricionistas até colocam que para uma criança realmente você saber se ela gosta ou não daquele alimento, ele tem que ser no mínimo exposto umas 10 vezes seguidas até você entender, não, realmente ela não suporta esse alimento. Então, isso requer constância e requer essa exposição, que é a nossa parte dentro do processo. Aí, nesse exemplo que eu falei de como eu pratico, para que ela consiga, ainda dentro do gosto de não ser muito a favor da saladinha, a gente combina, filha, vamos fazer o seguinte, você vai montar seu prato hoje, né? Então, vamos fazer o seguinte, seu prato vai precisar ter hoje 4 cores. Será se você consegue montar seu prato usando 4 cores de alimentos? E aí, quando eu faço essa pergunta para ela, isso é uma ferramenta que a gente utiliza na orientação para pais, né, que dá disciplina positiva, que é você estimular através de perguntas curiosas. Quando você diz, será se você consegue montar um prato com 4 cores diferentes, a criança vai começar a pegar aquilo como desafio e ela tem sim esse instinto que eu já comentei em outros podcasts aqui com vocês, do cientista, né? Do que gosta do desafio, do que está testando o mundo. Então, ela vai lá. Nessa tentativa, muitas vezes aconteceu no prato da Áurea, tem lá o arroz, que ela colocou na cozinha mais branca, o feijão, que é no marrom, e aí a carne, que aí às vezes eu ia dizendo, dependendo da cor da carne, olha, ela ainda está muito parecida com a cor do feijão, ela ainda está marronzinha e tal. Você consegue colocar outra cor? E aí ela ia lá, olhava o tomate, via aquela cor diferente do vermelho, e ela ia lá, pegava e botava o tomate. E via que faltava uma outra cor, não gostava de jeito nenhum, não gosta de alface, mas ela ia lá, pegava e botava o alface para poder montar aquilo que a gente botou como sendo algo lúdico, né, desse desafio. E aí, olha o que era legal. Ainda que no prato dela sobrasse o alface, porque já era uma expectativa que eu tinha de que iria sobrar por ela não gostar, a gente entende nesse processo que, às vezes, só o tocar da criança naquele alimento já é uma mudança gradual no que seria a aproximação da criança em relação àquela comida em específico. Isso porque, muitas vezes, a criança olha para o alface e ela tem aquilo que no filmezinho Divertidamente associar o nojinho, né? Não, eca, não gosto. Olha pro brócolis, não gosto. E aí, o fato da criança tocar e colocar no próprio prato faz com que essa aversão, ela vá perdendo mais esse efeito de aversão. Ela vai tornando algo mais comum. Às vezes, eu lembro que a Áurea, por exemplo, não gosta de beterraba. E aí, nessa de fazer algumas perguntas curiosas, e aí abrindo aqui um parêntese para vocês, esse momento de você ludicamente testar algumas coisas com a criança, eu sei que requer tempo e que na vida corrida que nós temos, nesse mundo bem acelerado, não parece ser algo tão fácil de ser colocado em prática, né? Mas o que a gente precisa sempre estar em mente é aquilo que eu falei para vocês, são as escolhas. Como a gente quer participar, o que a gente quer priorizar. Nem todo mundo vai ter a oportunidade de, na hora desse almoço, estar junto do filho, né? Mas também sei que tem pessoas que, às vezes, teriam essa oportunidade e essa possibilidade e, às vezes, não fazem manejos para isso. É a realidade. Às vezes, não entende que esse é um momento em que é, crucial ali para a relação da família. Sei que existem algumas circunstâncias, até estava conversando esses dias com um amigo de que, às vezes, o horário da escola não permite que a gente tenha esse momento como a gente gostaria, mas existem adaptações, tá? Existe a vida real, o propósito que a gente tem, aquilo que a gente acredita que é importante e os ajustes que a gente tenta fazer. E aí, isso cada um vai fazendo no seu contexto, no seu tempo. Mas minha missão é trazer essa informação para você de que isso é crucial para um bom desenvolvimento e uma boa relação da criança com a comida e da nossa relação também com esse horário de comer sem brigas. Quando você traz o lúdico, você tem uma maior facilidade.
Aí, nessa ideia da prática mesmo, eu um dia desses coloquei a beterraba, né, disponível ali à mesa. E aí eu falei para a Áurea, né, eu falei, filha, você sabia que esse alimento aqui, ele é tipo aquele pirulito e aquele picolé pinta-línguas? Aí ela, como assim, mãe? E aí eu falei, você quer ver? Eu vou botar aqui e você vai ver como ela pinta línguas. Ou você quer testar primeiro em você? Ó, o que eu fiz aí ao perguntar isso, eu ativei a curiosidade da infância e fiz opções limitadas, né? Você quer que eu faça ou você quer fazer? Então era como se ali eu estivesse dizendo, ó, não tem opção de a gente não testar isso. Quando você dá a escolha limitada, você realmente está limitando, mas está dando uma liberdade, o que é muito positivo nessa fase. E aí ela nessa história botou a beterraba para pintar a língua dela. Eu falei, agora vamos correr lá no espelho pra gente olhar se pintou. Aí a gente foi e tal, voltou, demorou pouquíssimo tempo. Gente, tudo isso que eu falo aqui, eu tô falando, isso desenvolve um tempo para eu falar, mas na prática, a gente consegue sim mesmo num dia corrido fazer isso. E aí ela falou, mãe, na hora ela fez aquela carinha, né? Tá, mas olha, ela deu um passo além. Ela não só pegou no alimento, que é aquilo que como se eu tivesse, né, a gente estivesse tratando disso como aquele desenvolvimento gradual. Tanto pegou no alimento, quanto se propôs a experimentar. E às vezes a gente fica no manejo só de, filho, come a beterraba. Não, não quero, não gosto. Como é que você não gosta se você nunca experimentou? Experimenta. E aí aquilo não vem com todos esses contextos que fazem diferença para a infância, vem como uma ordem, vem como uma obrigação. E o momento da comida, muitas vezes ele é associado a esse momento de briga e estresse, porque ele vem como uma pressão e uma obrigação, é fato. Daniele, mas não é verdade que todos somos obrigados a comer? A verdade é que todos nós, seres humanos, vamos sentir a vontade de comer. A fome, ela vai chegar. A vontade de se saciar, ela vai existir, querendo você ou não. Então, muitas vezes o que vai acontecer é que nessa liberdade que a criança tem, dentro desse limite que é colocado, a criança naquele dia vai dizer, não quero a comida de hoje, não gostei. Vai fazer outra para mim, né? Dependendo de como é o temperamento. Então, mãe, não gostei dessa comida, faz outra para mim. Tem todos os modelos, né? Tem o gatinho de botas, faz aquele ovinho para mim. Então, tem todos os tipos. Mas a verdade é que a gente precisa ser constante, por exemplo, no não ceder para que aquilo não vá criando um hábito que você não consegue alimentar. Esse cuidado que a gente tem que ter. Se a gente está criando hábitos nos nossos filhos que nem para nós esse hábito é legal. Então, de repente, o filho não quer comer aquela comida de hoje, você vai lá e faz outra. É um hábito que para você é prático, que para o dia a dia é válido, para a criança é positivo? Eu tenho minha resposta, acho que você tem a sua também. A ideia é que essa criança entenda, filho, hoje, que aí a gente vai numa linguagem mais firme. Vocês vão entender aqui todo o processo que a gente sempre vai falar de uma educação firme e gentil ao mesmo tempo. Filho, hoje é a comida que nós temos. Mas se você não quiser comer, tudo bem. Mais tarde, o horário do lanche, nós teremos uma outra refeição. Você pode ir lá comer nessa outra refeição. Se essa criança, nessa avaliação de 0 a 10 da fome dela, a fome estiver muito alta, ela vai fazer algumas ponderações e vai tomar algumas decisões diferentes do que ela estava te dizendo. Se ela realmente não estiver com fome, então agora a gente está falando de algo fisiológico de que ela não está com fome. Que ela acabou de comer lá na escola, né? Que esses dias tem até acontecido com frequência na escolinha da Áurea. Ela tem sentido muita falta de tempo para brincar. Então, ela pega a hora do comer do lanchinho e não come tudo para poder ter mais tempo para brincar na hora do intervalo, do recreio. E aí, ela come na hora da saída. Eu, na minha casinha, não vou ter controle sobre isso, né? Lá, quando ela tem esse tipo de movimento, esse tipo de comportamento, com certeza vai refletir na hora do nosso almoço. E eu preciso estar entendendo todo esse contexto. Mas você entende aqui comigo que também vão ter coisas que não estão no nosso controle? Por exemplo, o tempo de alimentação dessa escola ser um tempo maior e um tempo que a criança não associa uma perda do brincar. Então, tem coisas que realmente fogem do nosso controle. Que a gente pode propor lá na direção, a gente pode, mas eu sei que existem as realidades coletivas e individuais.
são temas para a gente aprofundar no outro momento. Seguindo nessa ideia aqui do que nós estamos falando, né, sobre esse controle que cada criança precisa ter e esse ambiente saudável, isso requer, volto para uma frase que é sempre importante, que eu gosto de falar com frequência, requer uma conexão antes de uma correção. Então, antes de você dizer que a criança comeu pouco, antes de você dizer que ela não montou o prato direito, ou antes de você fazer qualquer tipo de correção, é importante que você se conecte primeiro com seu filho. E aí, essa conexão, ela exige um tempo seu presente, ou se isso é realmente, não, Daniele, tá fora de questão aqui em casa, então precisa que essa pessoa que esteja com a criança, que vai ter um cuidador, uma babá, uma avó, ela também entenda disso que nós estamos falando. Então, se você é a pessoa que, infelizmente, não está presente aí no dia a dia do seu filho, esse vídeo precisa chegar na pessoa que está presente com o seu filho, né? Na pessoa que cuida. E aí você já pode até colocar isso já como um lembretezinho, ó, eu não tenho tempo, mas eu vou passar para quem tem tempo. E são questões individuais, né? Que cada um tem os seus motivos. Uma parte importante disso tudo que eu estou falando é que na hora que você está dando toda essa autonomia para a criança no alimentar, você também não tem que estar toda hora numa postura de comando, né? E essa postura de comando, ela gera muito desafio. Ela gera aquela situação que a criança às vezes até está com fome, mas ela já entendeu que ela está numa guerra com você, então numa guerra ela prefere ganhar do que comer. Por isso que é importante você perceber se você está traçando essa guerra com seu filho na hora da comida, porque às vezes você está colocando um outro tipo de fome nele, a fome de ganhar de você na hora da disputa. Se você não entra numa disputa, volta o foco a ser a fome de verdade. E aí a gente não corre o risco também, nesse processo inteiro, de estarmos falando de adultos com fomes emocionais. Que existe, sim, quando a gente fala do alimento, todo tipo de fome. A gente tem, por exemplo, a fome social. O que é a fome social? É aquela que você está num aniversário, ou então você está lá no dia do Natal, na ceia, você já está que não aguenta mais, o seu termostato já estourou, a sua saciedade já foi para o brejo, e aí, desculpa as palavras, mas você não consegue parar. E às vezes é só por aquela coisa de... Você acabou de ver alguém pegando um pedacinho de bolo, aí você vai lá e quer pegar também um pedacinho de bolo, aí quer comer enquanto conversa. E são todas essas questões que a gente tem que observar. A fome emocional, às vezes, tem gente que come quando tá triste, quando tá alegre, quando tá com raiva, né? Quando, às vezes, eu vou fazer na orientação, na mentoria com as mães que eu acompanho, ou o casal. E aí a gente vai falar sobre... quando seu filho tá bravo, tá com raiva, o que faz ele se acalmar? Ele comer. Ele adora comer quando ele tá com raiva. Então, assim, percebe que se a gente não cuida desse processo, às vezes o que seria uma fome, um processo natural, ela fica toda distorcida, ela fica toda inadequada para essas relações. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Não mexer no que já veio bem ajeitadinho. Não atrapalhar o que já era para dar certo. Para isso, a gente precisa, sim, de informação e de orientação. Se você achar que isso que eu estou falando é válido para você e para outras mães ou amigas que você também convive, envia esse link, esse vídeo, para que ele possa chegar em outras famílias e para que a gente, até socialmente, consiga visualizar melhor essa coisa funcionando, por exemplo, nos restaurantes, né? Quando a gente vê aquela criança que está comendo e que está com um celular ou um tablet à frente. E que quando você às vezes vai falar, não é que esse pai ou essa mãe tenha culpa, não é sobre isso, é sobre... Às vezes você cria na sua mente uma crença mesmo assim de não, ele só come se for assim. E olha como cada caso é um caso, né? Esses dias no Five Moms, que é um outro projeto que eu tenho dentro do Gerações, a gente se encontra 5 mães para tomar um café e conversar e dividir experiências. Uma mãe falou assim, eu sei que dar tela na hora da comida não é a melhor opção. Mas, Daniele, tem um detalhe. É a hora que, para mim, é tão preciosa a hora da minha comida, eu até me ajeito, assim, para comer, eu deixo a mesa toda organizada. Para mim, é um momento muito especial. Então, às vezes, eu deixo ali minha filha, um minutinho ali no celular para poder eu fazer a minha pequena refeição com calma e tal.
E para mim fez muito sentido aquela hora que essa mãe falou isso, sabe? Porque eu volto a dizer, cada caso é um caso. Se para ela aquele momento é muito especial e ela tendo comido bem do jeitinho que ela gosta, ela vai estar com mais paciência para o filho dela, tudo bem a gente inverter algumas ordens, porque é como se o objetivo final fosse o bem-estar de todos, entende? Então existe a regra e a exceção que faz sentido dentro da regra. O que a gente não pode é deixar aquilo realmente se tornar um hábito a ponto de dizer, não, toda vez, então, ele tem que ir para o celular e Não, existe o bom senso, né? Existe aquilo que a gente tem de informação e como a gente quer usar essa informação a nosso favor e a favor do crescimento dos nossos filhos. Aí, claro, estabelecer uma rotina, um ambiente adequado na hora dessa comida é muito importante. Mas também gosto de falar, assim, que, às vezes, essa criança que está à mesa e que, às vezes, não consegue se aquietar, né? Não consegue ficar quietinha como você gostaria que ela ficasse, não consegue ficar bem ajeitadinha, é tipo assim, depende de como você olha para isso, porque eu olho e vejo isso muito normal. Sabe como é que você vai olhar e vai ver isso com mais naturalidade dessa criança? Primeiro que ela, né, pelo desenvolvimento motor, é pedir demais, tá? Que ela fique bem ajeitadinha, quietinha e coma tudo sossegadinho, é pedir demais. É querer tornar o ambiente um momento de pressão e não de acolhimento. Porque, sim, já tivemos vezes lá em casa que a Áurea comia no patins que ela tinha acabado de ganhar, e aí tivemos momentos em que ela comia brincando com o brinquedo que ela acabou de ganhar. E tá tudo certo. Eu digo por quê? Porque nós adultos, se a gente for observar, a gente fica pedindo coisa que a gente não faz. A gente vai para um restaurante. Quem aqui come caladinho, quietinho? Primeiro que às vezes você vai para o social, você tá comendo e aí você tá aqui mexendo no celular, você tá mandando uma mensagem, você tá conversando com alguém, você tá mexendo nisso, tá... Ninguém come ajeitadinho, quietinho. Mas o interessante é que é o que a gente pede de crianças que não têm a maturidade para isso. Ainda que fosse a regra, ela não tem a maturidade para isso, certo? Então, a gente precisa ter esse bom senso, ter esse cuidado. E, tô vendo aqui uma mensagem da Ellen, né? Meu filho só come com celular. E agora? Como resolver? E aí, assim, o que a Ellen... Teu filho só come com o celular... Porque um hábito foi criado de ele comer com o celular. O que nós estamos falando aqui é um processo que nos leva para essa mudança de hábito gradual. Então, uma vez que você coloca um limite e trata esse limite com gentileza, você consegue fazer essa mudança de hábito. Por exemplo, filho, eu sei que até hoje você sempre gostou de comer com o celular. Agora a gente vai precisar ter outras opções. Porque a mamãe ouviu lá a tia Daniele, né? Ela falando sobre isso, mamãe quer o melhor para você, a gente vai tentar desenvolver algumas coisas aqui que sejam boas para todo mundo. A princípio, você vai olhar, você vai achar que foi uma péssima ideia. Você vai dizer, eu odeio a tia Daniele. Não gostei da dica que ela te deu, mãe. E aí, você vai dando opções para essa criança. Filho, você gosta de comer com o celular? É porque você fica vendo coisinhas legais? O brinquedinho, o desenho? Então, vamos fazer o seguinte, ao invés de você ficar só vendo as outras crianças se divertirem, você não quer você mesmo se divertir? Então, você já faz uma proposta. Ao invés do outro se divertir, eu vou me divertir. Então, vamos trazer aqui para a mesa coisas que você acha que seria interessante para a hora da sua comida. E, às vezes, teve uma situação que a gente foi lá na cozinha, eu falei, Áurea, o desafio, a gente vai ter que escolher outra coisa para comer sem ser a colher. A gente vai lá na cozinha agora e o nosso desafio é comer a nossa comida sem uma colher. Aí, quando a gente foi, ela pegou uma vasilhazinha, eu peguei um negócio que parecia uma jarrinha e um canudo, e aqueles hashis, né, que tinha lá de comidinha japonesa, e a gente foi pro nosso desafio. Daniele, mas nós estamos falando de vida real, não é todo o tempo que eu vou ter esse tempo para fazer isso. Então, vai fazendo adaptações, vai tornando esse momento legal, mas dando outras opções que não sejam a tela. A princípio, esse teu filho vai te dizer que a ideia foi péssima, ele não gostou, ele não quer ir buscar nenhum brinquedo. E aí, quando ele entender que você está falando de algo que você já decidiu, e essa é uma ferramenta importante, a decisão, eu decido o que fazer e depois eu vou fazendo aquilo acontecer,
E olha a diferença, ó, eu decido o que fazer e eu vou fazendo acontecer. Não é, eu decido o que fazer e mando meu filho executar. Não, eu vou guiando para que aquilo que eu decidi que vai acontecer, aconteça. Porque é como se fosse uma mudança que, para acontecer, precisasse um pouco de tempo de treinamento. Sabe quando você quer que pessoas façam coisas diferentes, mas elas nunca foram treinadas para aquilo e você tem que investir um tempo para esse treinamento? Faz parte, entendeu? E a constância naquilo é que vai fazendo o filho entender. Não, eu chorei 40 minutos aqui porque minha mãe não deixou. E ó, que não é um choro de você ter que deixar chorando. É um choro que pode ser acolhido, tá? O choro do teu filho não significa que você está fazendo errado. Significa que ele está comunicando uma frustração, que ele está comunicando que não gostou. E você acolhe aquele choro. Nem todo mundo, abrindo parênteses, vai ter a facilidade de acolher o choro da criança, porque muitas vezes a gente não foi ensinado nem a acolher o nosso próprio choro. Quando a gente chora, a gente pede desculpas porque chorou, ou a gente tenta disfarçar que chorou, e a gente olha o choro como uma emoção negativa, e ela não é. O choro é comunicação das crianças e nós, dos seres humanos, né? E aí, quando você vai colocando os limites, ó, eu entendi que você gosta de almoçar olhando no celular. Hoje nós não temos essa opção. Vamos ver aqui as opções que você tem. E você entrega opções. Porque também só retirar e não dar opções é um pouco um tiro no pé, porque vai te dar um pouco mais de trabalho. Porque a criança ela não tem esse repertório tão grande para ela ir criando dentro da frustração, na hora que ela está frustrada. E uma coisa que pode te ajudar muito, Ellen, e outras mães que também passam por isso, coloca já a antecipação disso que você está propondo e disso que você está buscando fazer. Então, não deixa para, às vezes, a criança ser pega de surpresa, porque isso afeta a parte mesmo do comportamento e da reação à frustração. Então, de repente, se você já decidiu isso hoje ao assistir esse vídeo, você diz, filho, é assim, a mamãe andou estudando, aprendeu algumas coisas, e a partir de hoje a gente vai encontrar outras formas da gente conseguir, na hora do almoço, se conectar mais, ter mais atenção para a comida, você vai poder... E aí você vai antecipando para a criança o que vai acontecer. Só de você antecipar, eu já te garanto que aquilo que era para ser uma birra de, 100% de chance de dar birra, ela diminui essa porcentagem. Zera? Não. Por quê? Porque a criança está sendo informada de algo que ela não tinha como hábito. Então, é natural ela dar uma resistência. Quantos de nós adultos temos dificuldade de mudar um hábito, né? Tem até livros que te ensinam nós adultos a lidar com essas trocas e mudanças de hábito. Então, não é do dia para a noite, mas aqui a gente está fazendo um investimento a médio e longo prazo. E, às vezes, até curto, porque você, sim, quando faz algumas alterações, você já consegue ver a mudança. Uma vez, eu e a Áurea, nessa história, a gente se propôs a comer com a colher que serve. Sabe aquela colher grandona? Aí eu falei, filha, olha, vamos hoje ver se a gente consegue... Como que seria comer o almoço com a colher do gigante? E aí a gente vai trazendo esse mundo infantil para o momento. E aí é uma oportunidade até que a gente tem de aquilo... não tenho muito tempo para o meu filho. Então, eu pego um tempo que seria o tempo de algo que precisa acontecer, que é a alimentação, e eu associo isso a uma qualidade na nossa relação. Todo mundo sai ganhando, né? E deixa... A Caroline tá aqui também, né? Sejam bem-vindas todas. Vamos sempre lembrar de chamar outras mães para dividirem esse conhecimento com a gente. E quando eu tô aqui nesse momento com vocês, sempre lembro, assim, da minha missão, né? Minha missão como psicóloga, educadora parental e mãe também, sempre foi fazer com que... Eu me chamo, assim, defensora da infância, com que essa criança sendo assistida em todas essas fases do desenvolvimento e você, como mãe, aprendendo a se relacionar melhor, a gente chega naquilo que eu entendo como primordial, que é um lar harmonioso, né? Quantos de nós precisamos vivenciar isso porque o lar é o lugar onde a gente quer chegar e quer sentir aquele acolhimento, sentir aquela tranquilidade. Muitas vezes chegou de um dia a dia cansativo do trabalho, chegou de uma relação, né, que você discutiu lá fora com alguém, você quer chegar no seu lar e quer ter um ambiente diferente, acolhedor. E muitas vezes a gente deseja isso, mas a gente não busca, não trilha o caminho para chegar nisso, né?
Todos esses ajustes que eu trago aqui para vocês e orientações é para que a gente alcance esse lugar. Existe o lar perfeito? Não, não existe. Mas existe aquela família que está funcionando bem. E o funcionar bem é no sentido de cada um ter encontrado o seu bem-estar, aí encontrar o que faz sentido. Uma hora da comida que você já deixou de ter um estresse, já é um lar mais harmonioso. Porque a comida vai ter que estar todo dia ali. Ela faz parte de uma repetição. Imagina você ter um problema que se trata de algo que todo dia tem que acontecer e que todo dia vai te estressar. Então, na minha visão, aquilo que se repete muito e que incomoda, ele precisa e requer mais tempo e mais olhar para isso. Do contrário, você vai estar enxugando gelo, né? Você vai estar, às vezes, lá resolvendo coisas no seu trabalho e quando você volta para o seu lar, ele não é o lugar que te traz todas essas sensações que a gente precisa ter quando a gente fala de uma casa, né? Uma casa para voltar. E gostaria sempre de ouvir aqui de vocês que estão participando, se isso que eu coloquei para vocês, se essas informações, elas fazem sentido. E vão colocando também as dúvidas de vocês, tá? Tem um grupo, que é um grupo que se você tiver interesse de entrar, e eu acho super válido, porque lá é aquele momento que você não conseguindo aqui ao vivo, você tem um espaço onde você vai tirar as suas dúvidas comigo, a gente vai ter momentos de mentoria, acompanhamento. Poderia até dizer, ela vai já dizer o preço disso, né? Um acompanhamento, tirar a dúvida, falar da minha vida, eu sair com a solução, ela vai já me dizer que eu preciso gastar 0. Sim, você vai gastar 0. Você apenas vai fazer uma escolha. Eu quero ou não ter a garantia de cada vez mais trilhar um caminho para um lar mais harmonioso. E aí, dentro desse grupo, hoje mesmo, terminando aqui, eu já vou colocar lá desse grupo um mapa mental sobre isso que eu estou falando, sobre como a gente pegar as ideias principais e ir cada dia fazendo uma modificação para ter um momento do alimentar, um momento da comida, um momento com mais carinho, com mais amor, com mais conexão e às vezes até com mais respostas sobre o que a gente quer. Não é porque tudo parece muito bonitinho que às vezes você diz, não, será que isso tudo vai dar no meu objetivo, que é que esse menino coma e pronto? Você vai atingir esse objetivo não só porque você quer que esse objetivo seja atingido, mas porque nós estamos falando de condições humanas. A criança numa boa condição, num bom ambiente, com todos esses ajustes, a alimentação e a comida, ela só é um resultado natural, tá? Aí eu volto a dizer, a gente só não vai atrapalhar o processo. E aí, dentro desse grupo, né, que eu até vou colocar também, esqueci de colocar no último podcast, que quem não viu ainda já está aqui postado sobre um podcast que a gente falou sobre rotina de estudos, de fazer também essa programação de organizar a rotina, ambiente e um planozinho de estudos que eu vou mandar dentro desse grupo também. Então, lá é um espaço onde eu sempre vou tentar facilitar cada vez mais. Eu sei que a vida de mãe e de pai é muito corrida. Quando a gente tem uma opção assim de ter informações mais rápidas, práticas, informações validadas, né, científicas, torna o caminho de todo mundo mais leve, mais tranquilo. Então, entrando nesse grupo, você será bem-vinda e só terá ganhos, né, em relação a tudo isso. O nosso tempo já está chegando ao final. Eu sei que a gente, ao falar sobre todo esse processo de alimentação, a gente teria uma infinidade de conteúdos para entrar, para aprofundar. Mas eu quero que esse momento e esse vídeo já chegue para você com uma forma de reflexão e de algumas mudanças também. De você parar e pensar se você está facilitando ou dificultando a harmonia na hora da comida, se você está criando aversões ou se você está criando uma boa conexão do seu filho com o alimentar-se. Se você, como referência e cuidador, você está realmente contribuindo para que valores que são primordiais para você sejam passados para o seu filho de uma forma mais assertiva e com mais conexão. E eu queria agradecer a presença de todos que estavam aqui no ao vivo, mas também quem está assistindo esse vídeo já depois de gravado. A ideia é que ele realmente esteja sempre disponível para você. Você assiste quantas vezes precisar e envia para todas aquelas pessoas que você quer que também enxergue o mundo e os seus filhos e as crianças com mais amor, carinho e respeito. Foi ótimo estar aqui com vocês. Um abraço bem grande.